Então, eu falei para vocês que o final ali da aula anterior, a gente fechou uma rede neural simples com um determinado número de entradas, uma única camada oculta com um número definido ali de hidden units e quantas saídas a gente achar necessário. Tá? Agora o que a gente vai partir para interpretar é quando a gente tem mais do que uma camada escondida ou quando a gente combina redes neurais. Tá? E a encrenca aqui é que a intuição, igual a gente fez no vídeo anterior, na aula anterior, ali ele começa a ficar bem mais complexo. Ele tem uma interpretação assim bem mais confusa, né? Porque a gente precisa, o número de coisas envolvidas começa a ficar muito, muito difícil e quando uma coisa amarra com a outra, a gente perde um pouco essa rastreabilidade que a gente tinha ali na rede neural anterior. Tá? Mas ainda assim, alguma coisa é possível fazer e eu vou tentar seguir a sequência do livro com alguns outros detalhes aí para a gente tentar matar essa compreensão. Tá? Então, eu vou começar, antes de expandir o número de camadas ocultas, eu vou fazer a composição de duas redes neurais. Tá? E depois a gente vai partir dessa composição para uma rede neural única. Tá? Então, essa composição ela vai ser da seguinte forma. Eu vou ter duas redes neurais. A primeira rede neural vai ser uma rede neural que tem 3 hidden units e a segunda também. Tá? A saída da primeira faz a composição dessas três hidden units aqui, gera a saída, e a saída da segunda também, só que para os parâmetros dela. Tá? Se eu fosse representar isso esquematicamente, então eu tenho a entrada X, que gera a saída Y, que por sua vez é a entrada da segunda rede neural, que tem os seus parâmetros, e gera a saída Y'. Tá? Então, essa aqui que é a ideia dessa primeira análise. Matematicamente está aqui, a mesma estrutura de antes, sem muitas mudanças. Esse tipo de modelo aqui tem algumas características que são interessantes. Por exemplo, né, eu estou colocando aqui duas análises com diferentes valores de entrada para x e a saída y, como que ela se comporta, e como que seria, dada essa entrada y aqui, quanto que seria o valor de y'. Tá? Alguns detalhes importantes. Isso aqui para um conjunto de parâmetros também aleatório, aqui só para a gente visualizar e pegar essa ideia. Tá? Um primeiro ponto importante dessa rede aqui é que diferentes valores de x geram o mesmo valor de y. Tá? Isso aqui também é uma coisa que é problemática do ponto de vista de rede neural, porque no fim das contas a gente não vai querer isso, por exemplo, para um problema de regressão, enfim, né? Isso pode gerar um problema de treinamento ali, algumas características que são indesejáveis para o processo de treinamento da rede neural. Mas, em todo caso, olhando só do ponto de vista algébrico e geométrico aqui, diferentes valores de x vão gerar valores de y, e y, por sua vez, vai gerar o y'. Tá? E aí, quando eu olho a composição das coisas, né, as duas redes neurais, o processamento em conjunto, diferentes valores de x, então vão gerar diferentes valores lá do y'. Né? E ainda assim eu mantenho aquele problema ali de que diferentes valores de x geram o mesmo valor de y'. Né? Assim, até aqui nada de muito novo, né? 3 hidden units geram 3 pontos aqui de joelho ali, né? Não está bem claro ver eles aqui, mas né, teria essa característica. E aí a composição dessas duas já era uma coisa mais complexa aqui, que seria uma espécie de uma espécie de uma repetição do que eu estou observando nessa rede aqui, a partir de um determinado valor de x, eu estou recompondo aquele conjunto de informações ali, meio que duplicando aquele conjunto de informações. Eu não vou ir por esse caminho, porque esse caminho abre aquela interpretação lá daquelas dobras que o cara do livro coloca, e eu acho aquilo lá um pouco confuso, tá?
Não sei se vale a pena a gente entrar nessa discussão aqui, tá? Mas beleza, então, assim, eu vou aplicando diferentes valores de x, isso vai gerando diferentes valores de y, que por sua vez gera diferentes valores de y', né? Então, aqui eu tô só navegando aqui, ó, tô colocando esse valor de x, que gera esse y eu jogo aqui para a segunda rede, que vai gerar o y'. Varrendo valores diferentes, né, eu vou obter diferentes valores de y', e aqui eu tenho o mapeamento x, y', que é o mapeamento direto, né, daqui para cá, né? Então, deslocando o x aqui, eu tenho diferentes valores, e né, só para a gente observar esse fenômeno aí, né? Observem aqui, ó, que quando eu vou do x de quase menos 1 aqui até zero, eu percorro só essa região aqui, ó, dessa primeira rede neural, né? E eu percorro toda essa região aqui dessa segunda rede neural, né? Porque esse mapeamento de y está de menos 1 a 1, né? Então, ó, percorri só essa região aqui, só uma parte ali, como se fosse só uma parte da ativação da primeira rede neural, e percorri a segunda rede neural de forma completa. Se eu continuar esse processo aqui, observem que eu percorro de novo ela inteiramente, né, ó, lá do 1 até o menos 1, e mais uma vez, né, fazendo esse processo aqui para o último bloco da rede neural, tá? Então, na saída aqui, eu tenho a repetição de três blocos aqui repetidos, tá? Qual que é o primeiro bloco? Esse primeiro bloco aqui é como se eu pegasse essa saída aqui, ó, que é esse V e esse cara aqui, multiplicado por uma determinada ponderação aqui, que é dado por essa reta, e é o que vai para a saída da rede neural que gera esse primeiro grupo que está aqui, ó. Então seria, deixa eu desenhar aqui ele, que daí vai ficar mais fácil. Esse grupinho aqui, ó, até aqui, ele é a saída da primeira rede neural ali, né? Vou percorrendo aqui, ó. Cheguei aqui. Então, quando eu ando isso aqui na primeira rede neural, eu ativo tudo isso daqui na segunda rede neural, e é como se eu copiasse isso aqui com uma determinada escala para cá, tá? Então, o que eu veio para cá foi essa escala aqui, né? Faço a mesma coisa para esse cara aqui, só que agora essa orientação, por ter um coeficiente angular diferente, né? É como se ele espelhasse essa saída aqui, né? Então, essa saída que eu tenho aqui é como se eu espelhasse ela em relação a esse eixo aqui, né? Então, e jogasse o que está embaixo para cima e vice-versa, né? Espelhasse ela. Então, por isso que quando eu começo a percorrer a rede neural nessa região que está aqui, ó, aplicando em cima dessa função que está aqui, eu inverto ela, né? Torno ela espelhada ali, né? Então, ó, fazendo esse deslocamento é como se eu espelhasse ela. E aí, por último, eu tenho essa última região aqui da rede neural, que vai fazer uma coisa parecida com essa primeira, só que um pouco mais compacta, né? Então, ele vai pegar essa informação aqui, aplicar uma escala e compactar, e jogar para a saída nesse ponto aqui, ó, nessa região, tá? Então, esse seria o caminho ali, tá? Isso gera lá a interpretação de uma espécie de um dobramento da rede neural. Deixa eu abrir o livro aqui que eu já explico para vocês o que eu quero dizer com isso aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Caso vocês tenham lido essa parte aqui, ela é um pouco confusa, ó, essa figura aqui, tá? Então, o que ele mostra é que é como se essa rede neural aqui gerasse essa e gerasse essa saída. Aí depois, essa outra rede neural aqui, aplicada nessa, gera essa outra saída que está aqui. E a mesma coisa para a última. Aí ele fala que isso é como se estivesse dobrando essa rede neural aqui de saída, né, nesse espaço aqui,
Ele tenta explicar por essa interpretação. Eu não vou, como eu disse, eu não vou ir muito a fundo nisso aqui, eu vou pular e vou ir direto para o que importa nessa composição de duas redes neurais, tá? Então, caso vocês tenham lido essa parte e tenham ficado na dúvida nessa interpretação, não se preocupem, que eu acho que ela não ajuda efetivamente a nossa observação aqui, tá? Qual que é a conclusão importante de tudo isso? Deixa eu voltar que eu perdi vocês aqui. Né? Um pouquinho, beleza. Qual que é a conclusão importante dessa análise que o livro propõe, tá? Que quando eu tenho a composição de duas redes neurais, como essa que está aqui, tá? Ou seja, quando eu aumento ali o número de operações, digamos, sequenciais, né, na rede neural, essa rede neural aqui, apesar das limitações que ela tem 20 parâmetros e fornece 9 regiões de separação, tá? Por conta da composição das duas redes neurais. Tá? Se eu pegar uma rede neural do tipo que a gente viu no vídeo anterior, ela, com, por exemplo, 6 camadas ocultas, eu tenho quase o mesmo número de parâmetros, né? Tenho 19 nesse caso aqui, mas para esse cenário aqui eu tenho um número máximo de regiões de 7. Tá? O que significa isso? Significa que quando eu realizo a composição de duas redes neurais, mesmo sendo uma rede neural simples como essa que está aqui, a segunda rede neural atua aumentando o número de divisões da primeira rede neural. Tá? Então, ela pode aumentar o número de joints que eu tenho ali, né, na saída final. E comparada com uma rede neural com uma única camada como essa daqui, que a gente viu no vídeo anterior, com quase o mesmo número de parâmetros, ela fornece uma quantidade de separações maiores. Tá? Então, toda essa história que o livro conta aqui, né, todo esse discurso para mostrar essa composição das duas redes neurais e por que uma sobre a outra a gente aumenta o número de separações, é justamente para isso, só para convencer de que se a gente aumentar aqui o número de operações que essa rede está fazendo, no fim das contas é isso, né? Em termos de número de parâmetros, eu tenho quase a mesma coisa do que somente com uma camada, mas eu ganho uma flexibilidade aqui, que é o número de regiões que eu posso obter. Tá? Então, esse aqui seria a primeira motivação para tentar trabalhar numa coisa nesse sentido aqui. Claro que uma rede desse tipo aqui não tem muito sentido prático para nós aqui, não por enquanto, pelo menos, tá? Depois a gente vai ter aqui, que é um negócio chamado autoencoder, mas por enquanto esse cara aqui não tem tanta importância para nós, mas o que ele traz é essa motivação. A composição de redes neurais aumenta o número de joints, aumenta o número de regiões, sem aumentar o número de parâmetros comparado a uma rede similar com uma só camada. Tá? E aquela história do dobramento ali, não esquente a cabeça. Acho que a conclusão importante é essa daqui. Tá? A relação custo-benefício com relação ao número de parâmetros seria melhor, então, sim, Thiago, assim, é brutalmente melhor, tá? Só eu vou te responder isso melhor no penúltimo ou último slide dessa aula de hoje, tá? Que a gente vai comparar ali o número de parâmetros e tal, aí você vai ver que a diferença é bem significativa, tá? Então, beleza. Então, nós temos a motivação agora, então, para sair de uma rede do tipo shallow e ir para uma rede do tipo deep, ou seja, compor coisas mais complexas aqui, com mais camadas. Tá? Aí tem uma segunda estrutura aqui, que o livro propõe, que seria fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aumentando o número de entradas, por exemplo, para duas. Então, eu tenho duas, 3 hidden units, gera uma saída que é essa saída daqui. E aí, em cima dessa saída, eu vou ter uma outra rede neural, que tem duas hidden units e vai gerar uma saída Y'. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Apliquei aqui, ó, 3 hidden units para gerar o Y, então tenho 3 regiões aqui, né? Tenho 3 desses
hiperplanos, desses semi-hiperplanos que eu estou juntando aqui. Tá? Isso aqui está sendo combinado, então, para gerar a saída Y, que, por sua vez, é combinada com duas hidden units que fornecem essa separação aqui. E quando eu combino essa separação que está aqui com essa que está aqui, eu consigo quebrar bem mais o meu espaço. Tá? Então, se eu tivesse uma rede neural que tivesse, por exemplo, 5 hidden units, eu teria a possibilidade de quebrar aqui, de usar 5 desses semi-hiperplanos. Tá? Como eu peguei aqui uma rede neural que tem 3 e em cima dela apliquei uma outra que tem 2, eu quebrei muito mais aqui. Inclusive, isso aqui é super complexo de ver. Tá? Eu, particularmente, não consigo visualizar isso aqui. E se fosse olhar em 3 dimensões, o que a gente ia ver é que tem muito mais quebras ali naquele espaço, naquela segmentação, do que teria se fosse só uma rede neural com 5 parâmetros, com 5 hidden units. O que isso sugere na relação entre profundidade da rede e eficiência da representação de funções complexas? Isso implica, Marino, o seguinte, que às vezes é melhor. Eu vou responder isso aqui de forma mais qualitativa e quantitativa, como eu falei para o Thiago no final da aula, tá? Mas qualitativa é o seguinte: se eu tiver mais camadas nessa rede neural, eu consigo aumentar a complexidade bem mais do que eu teria se eu estivesse aumentando o número de hidden units. Beleza? Essa é a conclusão desse negócio aqui. Tá? Então, beleza. Então, sabendo disso aqui, o que a gente vai fazer agora, então, é sair dessas redes aqui onde a gente tem esse miolo aqui, que para a gente não tem muito sentido nesse momento, e a gente vai, então, compor e criar uma rede com várias camadas ocultas. Tá? Deixa eu só ver aqui. Tá, eu vou tentar mostrar isso aqui matematicamente primeiro. Isso aqui vai ser um pouquinho chato, gente. Eu vou tentar ir com calma aqui, porque a álgebra desse negócio é meio confuso. Mas o que eu quero mostrar, só para vocês não se perderem muito aí, é que ter uma rede com essa cara aqui, estou mostrando nesse ponto aqui, é equivalente a ter uma rede como essa daqui. Tá? Então, eu quero sair de uma rede neural que tem esse gargalo aqui, ó, nesse miolo, que não é útil para a gente do ponto de vista prático, e eu vou tentar chegar numa rede neural, então, com várias camadas ocultas, como essa que está aqui, para gerar uma determinada saída. Né? Então, o processo para isso vai ser o que eu estou chamando aqui de combinar as duas redes neurais em uma só. Então, vamos lá. Primeira rede neural, então, que eu tô considerando, vou considerar uma rede neural com uma só entrada, tá? Para dar uma simplificada na parte algébrica, senão esse negócio aqui vai virar um troço gigantesco, tá? Então, tenho a rede neural 1, que tem essas camadas ocultas aqui, 3, uma só entrada, e gera esse Y aqui, que é ponderado dessa forma para gerar a saída. E a segunda rede neural também vou usar com 3 aqui, que recebe como entrada, então, o Y. Tá? Então, tem só um Y aqui, estou restringindo a uma entrada, esse cara aqui. Gera as suas hidden units e gera o Y' dessa maneira. Então, esse Y que está aqui da primeira entra aqui na da segunda. Igualzinho essa estrutura que a gente acabou de falar. Tá? Aí, como que essa álgebra ela se reordena? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, esse H1' que eu estou definindo dessa forma aqui, ó, eu coloquei ele aqui, e o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o Y, que é calculado dessa forma aqui, tá? E estou substituindo esse Y nesse ponto aqui. Então, fica θ 10' mais θ 11', né, vezes Y. Quem que é o Y? O Y é todo esse negócio que está aqui. Então, vai ficar θ 1' vezes φ0. θ 1' tem que fazer a distributiva, né? θ 1' φ1 H1
aqui, θ1' Φ2 H2, é esse cara que está aqui, θ1' Φ3 H3. Tá? Beleza. Faço a mesma coisa para o H2, ou seja, substituo o mesmo Y, substituo o mesmo Y aqui e o mesmo Y aqui. E vou obter esse conjunto de equações. Tá? Vou só trabalhar nessa álgebra aqui para tentar chegar naquela equivalência que eu mostrei para vocês inicialmente. Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu copiar essa equação que está aqui. Tá? Então, simplesmente peguei essa equação final aqui, está nesse ponto, e joguei ela para cá. Tá? Mesma equação, então, mesma distributiva. E eu estou falando o seguinte, ó. Esse cara que tem essa multiplicação, que são dois parâmetros, θ e φ, eu vou criar um novo parâmetro para ele, que é esse psi. Tá? Aí, eu dei um nome para ele, que é o psi 0, e aí, esse parâmetro aqui que multiplica o H1, eu estou dando um outro nome, que é o psi 1, mesma coisa para esse cara aqui, e beleza. Daí eu dei uma compactada e criei outros parâmetros aqui, que se chama psi 1, 2, 3, etc. Né? Só uma outra variável que eu usei aqui para dar uma compactada na notação. E aí, beleza, ainda continuo escrevendo H1, H2, H3 linha aqui com a mesma estrutura. Tá? Quando eu faço essa simplificação, então, eu escrevi a rede neural dessa forma aqui, e o y continua sendo calculado da mesma forma, tá? O y' continua levando em conta H1', H2', agora multiplicado pelo seu φ, né? Eu consigo reorganizar a rede neural para ela ficar com essa cara que está aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma primeira camada oculta, que é H1, H2, H3, que é exatamente igual da rede neural anterior. Tá? E aí agora surgiu aqui uma segunda camada oculta, que é esse H1', H2', H3', por conta dessa substituição que eu fiz, né? Ó. Eu criei uma nova variável aqui, que faz uma operação em cima de H1, H2, H3, por meio de pesos. Então, esses pesos que estão aqui, ó, todas essas setas de conexão aqui, né? Que fornecem essa interligação. Então, eu posso esquematicamente representar a rede neural com essa cara que está aqui. Né? Uma camada oculta conectada a uma outra camada oculta. Então, isso é equivalente a eu ter uma rede neural que tem uma entrada X e espalha lá para H1, H2 e H3. Isso tudo que vem aqui para um cara que eu estou chamando de Y, que aí passa também pelo seu H1', H2', e H3', e gera o seu Y'. Tá? Eu montar uma rede neural que tem esse formato, essa estrutura aqui, não vou conectar todos os pesos aqui, senão isso aqui vai ficar uma zona, né? Essa estrutura aqui, né, que tem como principal vantagem aumentar o número de quebras ali no espaço, sem aumentar significativamente o número de parâmetros, eu posso reordenar ela, né, mostrei algebricamente como é que se faz isso, né? Eu posso reordenar ela para uma rede neural que tem essa estrutura que está aqui, ó. Então, eu tenho duas camadas ocultas. Tem essa primeira camada oculta aqui, que é aplicada numa segunda camada oculta, e aí gera a saída. O efeito que essa rede neural tem aqui, ó, é exatamente o mesmo efeito que essa rede neural tem nessa estrutura que está aqui. Ou seja, ela aumenta as quebras aqui do espaço, né? Aumenta a complexidade do espaço, sem aumentar, em comparação aqui a uma rede neural com uma camada oculta, o número de parâmetros. Tá? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que a gente não consegue visualizar dessa forma aqui, essa rede neural, com essa combinação.
colocando uma camada oculta em seguida da outra, a gente perde essa rastreabilidade, porque a dimensão já aumenta aqui, a gente já não consegue observar. Então, é por isso que a gente parte de uma rede neural com essa estrutura aqui, para você se convencer que, beleza, então se eu conectar uma coisa na outra, eu aumento a complexidade, e aí, a partir disso daqui, algebricamente, a gente mostra que ela tem a mesma representação que esse cara que está aqui, né? E aí, meio que isso aqui serve para você se convencer disso. Então, beleza. Então, fazer isso é equivalente, do ponto de vista de aumentar a complexidade, a isso daqui. E como que eu visualizo? Esse cara aqui não tem jeito, é muito complexo, não tem como, mas esse cara aqui a gente consegue visualizar por meio dessa interpretação que eu mostrei aqui, é o mesmo dessa anterior que estava aqui, né? Da onde que vem esse aumento de complexidade, tá? Então, do ponto de vista prático, essa rede neural aqui não é muito útil, mas essa daqui que a gente chegou é a rede neural que a gente vai usar. Pode falar, Tiago. Mas o que eu fiquei agora me perguntando, indagando às vezes, será que existe um momento em que talvez você possa querer transformar essa daí para outra para conseguir ver um resultado intermediário? Do ponto de vista de visualização, você diz? Sim, por exemplo, não sei. Não. A visualização ela é meramente didática, Tiago. É só para Tô você entendendo. É, entender, é a só para você, dimensão, né? é só para você entender que, assim, da onde que vem essa complexidade que a rede neural é capaz de construir. Tanto do ponto de vista para uma só camada, e agora eu estou mostrando para você da onde que vem esse incremento de complexidade quando eu coloco mais camadas. Tá? Mas, assim, é só você colocar 3 features que nada disso aqui a gente conseguiria visualizar. Tá? Entendi, entendi. Então, a visualização ela é só didática. Tá? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, ó, quando você gruda uma rede neural na outra, você aumenta a complexidade sem aumentar tanto o número de parâmetros. E na prática, ao invés de você grudar uma rede neural na outra desse jeito que a gente está fazendo aqui, você usa mais camadas ocultas, que o efeito é o mesmo, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? A gente, ao invés de construir uma rede neural que tem um monte de camadas intermediárias aqui, a gente vai partir para uma outra solução, que é dividir ela em várias camadas chamadas camadas ocultas, e cada uma com o seu número de hidden units ali. Tá? Essa que é a ideia. Tá? Aqui ele reabre tudo numa única equação, meio que para mostrar o efeito que teria, então, essa rede neural com duas camadas ocultas, só para a gente ver a sequência de operações dela e tentar entender como que a saída se dá à medida que a entrada é processada. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ele pega e reescreve, então, tá? Ele pega as camadas ocultas aqui e joga esses valores aqui dentro. Então, H1, que é igual a tudo esse negócio aqui, ele joga aqui, o H2 ele joga aqui, e o H3 ele joga aqui. Tá? Pega esse bloco de equações e substitui aqui dentro. O tamanho dessa equação ele é só porque o número de computações é grande, mas a equação por si só não é uma equação complexa, né? Assusta um pouco, mas é uma álgebra simples, né? E aí, beleza, fica uma equação zona como essa que está aqui, né? Faz processamento da rede neural, então, se eu for abrir tudo que ela está fazendo ali, essa rede neural aqui, né? Essa rede neural de baixo aqui, o que ela está fazendo é o que essa equação aqui resume. Tá? Se a gente for quebrar essa equação agora naquela interpretação que a gente vem usando, tá? Primeira parte dela, se eu pegar só essa primeira função de ativação, ou seja, se eu olhar só esse bloco aqui, esse bloco aqui e esse bloco aqui, tá? E colocar isso aqui, aqui e aqui, tá? Então, eu tenho o que seria esse primeiro bloco, antes de fazer a função de ativação, depois esse, depois aquele último ali. Passando pela função de ativação, eu zero tudo aquilo que é negativo, fica com essa cara aqui, beleza.
Aí depois eu vou multiplicar cada um desses caras pelo seu peso, mesma coisa que a gente fez antes, né? Então, vai mudar a escala aqui, aumentar um pouco, diminuir ou inverter, depende do valor do peso, para cada uma das saídas. Então, vai gerar o H1' ali, né? Vezes o φ1', e assim sucessivamente. E aí depois eu vou somar todos esses três elementos. Vou somar esse com esse com esse, mais um φ0, e aí eu posso gerar uma saída como essa que está aqui. Tá? Então veja que para uma rede neural que tem duas camadas ocultas, então tenho uma camada oculta com 3 hidden units e outra camada oculta com 3 hidden units, eu consigo ter uma complexidade bastante grande aqui, né, de saída, né? Tenho aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pelo menos visíveis aqui nesse cenário aqui, 11 desses joints ali, né, que fornecem separações no espaço, né? Se eu estivesse trabalhando com uma única rede neural com 6 camadas aqui, eu não teria essa quantidade de separação, não teria essa complexidade. Tá? De novo, se a gente fosse olhar aqui lá no livro, né? Deixa eu passar aqui cá. E fosse olhar, por exemplo, essa funçãozinha aqui, né? Aqui eu posso mexer nos pontos, isso é legal porque ele me permite mexer nos pontos aqui, né? E aí eu consigo observar como que esses caras influenciam ali, né? A saída da rede neural, né? Então, de novo, se eu tivesse num problema de regressão aqui, veja que eu tenho muito mais flexibilidade para construir uma função arbitrária muito mais complexa, maluca, aqui, sei lá, né? Posso mudar a posição dos joelhos ali e tal. Também posso mexer nessas intensidades aqui, né? Alguns joelhos às vezes somem ali, né? Porque, enfim, né? Estou matando eles ali na complexidade da rede neural, mas enfim, né? Aqui é só para mostrar para vocês que compondo duas redes neurais, eu consigo uma coisa muito mais complexa do que se eu estivesse fazendo com uma única camada intermediária. Acho que esse é o ponto importante. Se vocês olhando isso se convencem disso que eu acabei de falar, eu acho que é a parte fundamental para entender, nesse primeiro momento, por que que a gente aumenta a rede neural em profundidade e não em tamanho da camada intermediária. Isso aí está claro, gente? Alguma pergunta aí? Algum ponto que vocês querem que eu detalhe melhor? Tem um exemplo prático. Prático em que sentido, assim, Eduardo? Não sei se eu entendi. Assim, na prática, qualquer uma das duas redes neurais são igualmente possíveis, tá? Na prática, como é que a gente escolhe um caso ou outro ali, que é a pergunta que o Péricles colocou, né? Na prática, isso aqui vai ser uma questão de definição de hiperparâmetros, tá? Então, beleza. Então, já aproveito e respondo a tua pergunta, assim, Eduardo. Lembra quando a gente falou lá em machine learning, em reconhecimento de padrões, que quando a gente tem um hiperparâmetro, a gente tem que, como usuário, definir esse hiperparâmetro, né? E lá a gente usava algumas técnicas, né? Tipo grid search, com validação cruzada e tal, para a gente determinar esse hiperparâmetro. Então, aqui, para uma rede neural desse tipo que a gente está falando, o número de camadas e a quantidade de neurônios por camada são hiperparâmetros.
Então, isso aqui a gente vai definir como a gente definiu um hiperparâmetro, fazendo uma escolha ali por grid search, por exemplo, para determinar esse resultado. E aí, o que vai definir a escolha? Qual o modelo que fornece o melhor desempenho para o conjunto de validação? Tá? Da mesma forma como a gente fazia lá em reconhecimento de padrões. É a mesma receita de bolo. Tá? Se alguém nunca trabalhou com isso antes aí, né, que eu sei que tem alguns alunos que não fizeram machine learning, né, eu vou colocar um vídeo aqui sobre esse assunto e aí, de repente, vocês podem olhar essa informação aí, tá? Deixa eu só pegar o vídeo aqui, a galera acionando aqui. Só um pouquinho, gente. Vou botar esse aqui que eu acho que é o melhorzinho. Então, assim, ó, se você não conhece essas coisas de grid search e tal, tem esse vídeo, dá uma assistida lá, né? Existe uma técnica por trás disso, enfim, não é objetivo nosso aqui falar sobre isso, nosso objetivo é outro, né? Então, dá uma checada lá se esse assunto for desconhecido para vocês, tá? Mas a ideia é essa. Não sei se respondi, Péricles, Eduardo, será essas dúvidas? Pode falar, Thiago. Eu vou fazer uma pergunta, é um pouco complementar à do Pérez, mas se quiser responder depois, assim, tá Uhum, tudo bem. tá. No livro tem justamente aquelas curvas, né, que eles relacionam o número de parâmetros, aumentando a profundidade ou aumentando a quantidade de elementos. Você vai falar disso daqui a pouco, mas é um pouco correlacionado à pergunta do Péricles, que é não está muito claro por que que, por exemplo, eu não sempre aumento só a profundidade. Às vezes eu Uhum, preciso aumentar o número de hidden units, sabe? Você parece que aumentar a profundidade surte um efeito maior na complexidade, na capacidade do modelo, sabe? Não sei uhum. É se que assim, compara. ó, pensa da seguinte maneira, Thiago. Eu vou responder sim daqui a pouco, né? Mas parcialmente eu vou te responder da seguinte forma, ó. Você não sabe a priori qual que é a cara que os teus dados vão estar distribuídos naquele espaço que a rede neural está tentando se ajustar. Pensa num problema de regressão, né? A princípio, você não sabe exatamente qual que é o formato que a tua rede neural precisa ter para se ajustar àqueles dados. Particularmente porque você não vai conseguir ver se for um problema com muitas entradas, enfim, você não sabe qual que é a cara que ele vai ter, né? E você não sabe, a princípio, se eventualmente uma camada intermediária já não é o suficiente para resolver aquele problema com um determinado número de parâmetros associados. Tá? Como você não sabe, quando você faz um grid search, você tenta várias formas. Às vezes você chega à conclusão que uma rede neural com 4 neurônios na camada intermediária é suficiente, ou uma com 3 e 2 também vai dar o mesmo resultado. Então, assim, na dúvida, você acaba testando várias possibilidades, porque você não sabe de antemão qual é a cara que a tua distribuição vai ter e qual que é a cara da função que a rede neural tem que aproximar. Tá? Se eu fosse te responder assim, nos dias de hoje, o que que acontece? Nos dias de hoje, de imediato, a galera já parte para usar uma rede neural com mais do que uma camada, porque sabe que ela tem essa capacidade melhor e já sabe de antemão que ela vai resolver o problema. Tá? Então, na prática, esse meio que é a, a receita de bolo aí, né? Por outro lado, né, esse é digamos, um problema em aberto na área de Deep Learning, né?
Eu falei para você do teorema da aproximação universal. E o teorema da aproximação universal, ele é um suporte de que seria assim, ó, com uma camada intermediária resolveria o problema. Mas na prática a gente observa que o cenário é um pouco diferente. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso também, tá? Mas te respondi mais ou menos aí, Thiago? Sim, sim. Tá, então deixa eu só fazer o seguinte, antes da gente fechar essa discussão de rede neural shallow e deep, eu vou só apresentar uma mudança de notação que a gente vai colocar aqui, já deixar tudo no padrão vetorial, que de agora em diante todas essas operações que a gente for fazer com essas redes neurais vai ser com esse notação vetorial matricial, tá? Então, a rede neural estava escrita dessa forma, né? Tudo em termos de escalares e tal, com uma entrada, multiplicação de parâmetros, função de ativação, né? Essa era a equação que a gente tinha para a nossa rede neural. E agora a mudança é a seguinte, ó. O H1 aqui vai virar, a gente vai transformar isso aqui num vetor. Na função de ativação vão entrar dois vetores aqui, e o retorno da função de ativação também é um vetor, tá? Nessa operação intermediária, a mesma coisa, vetor, função de ativação vai retornar um vetor, os bias vão ser um vetor, vou somar aqui, aqui entra uma matriz, tá? Então, aqui entra uma matriz, e aí esse cara aqui multiplica por um vetor. Bruno, não sei o que você quis dizer com matriz. Então, alguns são vetores e outros são matrizes, tá? O H1 é vetor, o θ é vetor, o θ é vetor, esse cara aqui, por exemplo, é uma matriz, tá? Mas eu já vou aumentar essa representação. E aí o y também, né? Posso escrever no formato de um produto interno entre dois vetores, ó. φ1 linha H1, mais φ2 linha H2, mais φ3 H3, mais o φ0 para gerar o y', tá? Então, veja, que eu só reescrevi isso aqui numa notação já matricial, vetorial, né? E aí agora, partindo disso aqui, eu posso escrever tudo com um vetor, ó. Então, o H vira um vetor, função de ativação retorna um vetor, θ do bias é um vetor, e o θ que multiplica o x, que são os pesos, também é um vetor. Eu vou deixar o índice zero sempre para aquilo que for bias, tá? E sem índice aquilo que for peso, tá? Aí o H' é a mesma coisa, tem o A, o φ0 que é o peso, o bias, perdão. Aí esse φ aqui, ó, é uma matriz, ó. É uma matriz. Então esse cara aqui é maiúsculo, negrito, né? Vezes o vetor H e tal, e beleza. Aí tá tudo aqui representado já nessa notação matricial vetorial. Poderia, assim, ser um pouco mais genérico aqui ainda, né? E tentar deixar isso aqui independente da dimensionalidade da entrada. Então, por exemplo, se a minha entrada não é somente uma entrada e sim um vetor, aí isso aqui também vira uma matriz, ó. Então, é uma matriz, esse cara continua sendo o bias ali, né? E assim, tudo vira uma notação, uma matriz de pesos e matrizes de pesos independente da camada que eu tiver, função de ativação, e aí tudo, né, eu compactei aqui e deixei nessa notação um pouco mais simples do ponto de vista de escrita, né? Mas lembrando, por exemplo, que quando eu calculo esse y aqui, eu estou fazendo um monte de conta, né? Como eu coloquei aqui nessa notação aberta, né? Mas a notação vetorial é usual em rede neural e é essa que a gente vai acabar usando. E se eu fosse trabalhar com uma rede neural com K camadas ocultas e um Y de saída, essa aqui seria a equação geral para essa rede neural. Tá? Já tudo em notação vetorial aqui, né? Tá? Então, isso aqui é só uma questão de notação. Tá? Enfim, não acho que seja um problema muito complexo, mas é legal vocês se habituarem com ela, porque eu meio que vou usar só ela aqui de agora em diante. Tá?
Se tiver dúvida, né, tá aqui da onde que veio, né? Como que eu fui escrevendo isso aqui para deixar nesse formato aí, né? Bom, a dimensionalidade das coisas aqui depende daí da quantidade de entradas, quantidade de camadas ocultas, né? Então, por exemplo, se eu tivesse essa rede neural aqui, né? E fosse a fazer a análise da dimensionalidade dessa rede neural. Então, essa rede neural tem 3 entradas, 3 camadas ocultas, essa e essa. Aqui eu tenho o meu vetor de bias, então o vetor de bias tem o tamanho do número de camadas ocultas, né, da primeira camada, o número de unidades ocultas, né? Então, esse cara aqui tem 4, esse cara aqui tem 2, esse cara aqui tem 3, e esse tem 2. Tá? Aqui, a matriz de pesos, ela sempre tem o número de linhas dessa matriz é igual ao número de camadas ocultas, né? Ela é transposta aqui, né? Então, é 4 camadas ocultas por 3 entradas. Tá? Aqui eu tenho 2 por 4, né? Essa conexão de pesos aqui. Esse é 3 por 2, esse conjunto de pesos aqui. E esse último é 2 por 3, né? Que é o número de saídas, tá? Então, essa matriz representa essas conectividades que estão aqui, esse vetor representa essas conectividades em laranja aqui, e isso vale para todas essas camadas. E essa dimensão, então, tem a ver com o número de conexões. Né? Aqui é o número de dimensões e tal, aí o Léo colocou aqui um playground lá do TensorFlow, né? Ah, esse aqui é bem legal. Eu vou colocar ele aqui, Léo, para falar rapidinho sobre ele. Que você basicamente tem um problema de classificação aqui, né? E aí você escolhe algumas coisas, né? Por exemplo, quantas entradas você vai ter ali, né? Quais são essas entradas, o número de camadas ocultas aqui na rede neural, quantas camadas você quer, né? E aí você pode dar um play e treinar ela aqui, né? Para ele montar essa separabilidade, né? Aí é legal que, por exemplo, você vê aqui que alguns pesos têm uma conectividade baixa. A espessura do peso aqui, ela representa o tamanho daquele peso. E aí você poderia vir aqui, por exemplo, e diminuir o número de pesos e ainda assim ter uma solução igualmente boa. Mas assim, eu só não quero falar muito sobre isso aqui agora, Léo, porque isso aqui envolve treinamento, envolve... Mas esse negocinho do TensorFlow aqui é bem legal, né? Ele é bem visual, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, ele está falando que esses pesos aqui, ó, desses dois caras aqui são bem maiores do que esses outros de baixo aqui. Então, eu poderia vir num caso extremo aqui, ó, de deixar só dois e ver se ainda assim ele é capaz de resolver. E né? Poderia até forçar mais a barra ainda, deixar um só, ainda assim ele vai lá e resolve. Enfim, isso aqui já começa a ficar um pouco mais avançado aqui de outros tópicos que ele envolve, né? Tipo learning rate, função de ativação que muda de camada para camada, mas, bom, é legal. Deixa aí no buffer para vocês darem uma brincada depois aí, né? Não sei se você quer fazer algum comentário aqui, Léo. Eu lembro de um experimento que eu fiz, que eu achei bem legal, é que se você deixar um neurônio e colocar só o X1, X2, ele não consegue resolver porque ele sempre fica uma retinha. Tipo, um hidden, um layer e um neurônio. E deixar só o X1, X2. Não X1, X2, Tipo isso aqui, né? E só um layer mesmo. Ele fica sempre uma reta, né? Mas uma estratégia, por exemplo, se eu modificar a entrada, né? Por exemplo, por x1 ao quadrado e x2 ao quadrado, e só eles, né, só essas duas entradas, ele já resolveria esse problema, porque eu mudo o comportamento do dado. Então, um neurônio, mas eu mudei a feature. Então, né, por exemplo, se pausar e colocar o x1 ao quadrado e x2 ao quadrado, em vez de só o x1. É porque assim, ó. Então, deixa eu só explicar passo a passo isso aqui, né?
Então, a primeira coisa, né? Quando eu coloco só um neurônio aqui, né? Que operação que eu estou fazendo? Estou pegando x1 multiplicando por o peso 1, x2 pelo peso 2, somando com o bias lá para gerar uma saída. Isso em relação ao que a gente estava vendo hoje aqui, ele é simplesmente um cara ali que tem um único joint ali, né? Ou seja, é somente uma reta. Então, o máximo que aquela rede neural pode fazer é colocar uma reta. Então, por isso que a solução dele aqui é só uma reta, né? Aí, o que o Léo falou é o seguinte, quando você vem aqui e fala, não, eu vou usar x1 ao quadrado e x2 ao quadrado, e você roda esse experimento aqui, ele resolve. Por que que ele resolve se ainda a solução é uma reta? Porque ele pegou cada um desses valores aqui e elevou ao quadrado, né? E o que que acontece? Esses caras aqui que estão no miolo aqui, é como se eles ficassem, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso, né? É como se eles ficassem, ups. Estão vendo minha tela ainda aí, né? Sim, sim. Então, sim, professor. Deixa eu copiar o cara aqui. Então, a gente, quando faz aquele mapeamento ali, por exemplo, esse cara que tem esse valor aqui, quando eu vou mapear para um outro espaço aqui, né? Que é x1 ao quadrado e x2 ao quadrado, isso aqui vai gerar, como esse valor aqui ele é maior do que esses que estão no azul aqui, e esses caras eles vão ser mapeados para uma região que está aqui, né? Então, os azuizinhos estão recebendo esse mapeamento que está aqui, e esses caras, como ele tem um valor maior, quando ele eleva ao quadrado, ele fica maior ainda, então ele ficaria numa outra região lá, né? Que torna o problema linearmente separável, né? Então, esse mapeamento nesse espaço aí é que torna ele linearmente separável, por isso que uma rede neural que só tem um joint, que só tem uma reta, né? Ainda resolve esse problema. Tá? Isso aqui só para explicar, Léo, porque talvez não seja um entendimento que esteja claro para todo mundo aí, né? Ah, não, claro, claro, claro. Essa ferramenta ela é bonitinha, mas se não souber, obviamente, o que significa os parâmetros ali, ela é só visualmente bacana, mas Né? sabendo, né, tendo conhecimento ali, ela começa a ficar um pouco mais claro, assim, esse Sim. negócio de ativação, então eu gosto Não, bastante. ajuda, né? Dá para sempre recorrer a ela sempre que tiver dúvidas, né? Eu sempre uso, que é bom para abstração, assim, é legal. Esse entendimento ele não é unidirecional, né? Rede neural é o seguinte: se você ficar mexendo com isso a vida inteira você vai ter interpretações diferentes sobre aquilo que você está estudando, né? Então, às vezes você entende uma coisa de um jeito, outro dia você entende ela de outro, e enfim, toda vez que você volta, você entende uma coisa nova ou entende uma coisa de outra maneira, né? Mas então, beleza, gente. Vamos fechar aqui então essa parte da comparação das redes shallow com as redes deep, tá? Ou não sei se tem alguma outra pergunta aí, pessoal, antes de eu continuar. Tá. Então, assim, ó, algumas comparações mais gerais, assim, tá? O estado da arte de deep learning, então, ele tem mostrado que os melhores resultados que a gente obtém são obtidos normalmente por redes que são deep, tá? Então, a gente vai a profundidade ela é o ponto-chave para nós aqui. Ela é o caminho para a gente melhorar os modelos, com muitas camadas, tá? Tem modelos que têm 50 camadas e tem modelos que chegam a milhares de camadas, tá? E essa profundidade, ela tem atingido resultados do estado da arte em várias tarefas. Visão computacional, principalmente, né? Linguagem natural, processamento de grafos, né?
modelos generativos, reinforcement learning. Então, aqui o conjunto de coisas aqui que esses modelos atingem é sempre com modelos de deep learning. Tá? Isso tem a ver um pouco com essa capacidade que a gente viu aí, que é a complexidade que a gente atinge com modelos de deep learning, né, concatenando coisas complexas, é muito maior. Tá? Claro que visualizar a gente não vai conseguir, a gente está só tendo uma intuição por trás disso. Tá? Tanto uma rede shallow quanto uma rede deep obedecem aí o teorema da aproximação universal. Isso aqui diria para a gente, então, que eu não preciso de um modelo deep. Uma camada é suficiente. Porém, na prática, o que a gente observa é que isso aqui não se visualiza. Tá? Às vezes, aumentar o número de neurônios na camada oculta não tem o mesmo ganho do que aumentar a profundidade. Tá? E isso aqui tem a ver, então, com a resposta que eu estou falando faz tempo que eu vou dar e não dou, que o Thiago perguntou, enfim, eu acho que também o Eduardo tinha perguntado antes, né, mas o ponto está aqui, né? Então, o que tem esse gráfico aqui, ó? Ele é um gráfico que tem dois cenários de análise, tá? Então, um que tem uma dimensão unitária aqui de entrada e outro que tem uma dimensão de 10, tá? Só para a gente ter dois universos distintos aqui de rede neural, tá? Esse K aqui, deixa eu só ver como é que ele está a representação aqui. Deixou. Bom, então deixa eu vir para mais baixo aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Então, esse caso da esquerda eu tenho 5 layers, no caso da direita eu tenho também 5 layers, tá? Então, ambos são redes que eu poderia classificar como deep. No primeiro caso, eu tenho 10 hidden units, tá? No segundo, eu tenho 50, tá? Por camada. Então, fixei esse valor aqui. Nesse cenário, eu tenho 471 parâmetros, e nesse segundo cenário aqui, eu tenho 10.800 parâmetros. Tá? Uma diferença relativamente significativa, mas quando a gente observa aqui, ó, o número de regiões lineares que cada um pode criar, ou seja, de quebras, né, de joints lá que esses caras podem gerar, quando eu estou trabalhando com uma rede neural que tem 10 hidden units por camada, eu estou nesse cenário aqui de 160 mil regiões lineares. Quando eu estou com 50 hidden units, olha para onde esse valor vai. Então, eu tenho um aumento do número de parâmetros, mas o meu aumento de capacidade, de complexidade que essa rede neural é capaz de gerar, ele é muito mais significativo. Não tem nem comparação, né? Aqui eu multiplico basicamente por 20 vezes daqui para cá, né? Mas daqui para cá eu extrapolo de forma absurda, né? E aí esse K aqui, né, que ele está mostrando, são o número de camadas, né? Então, quando eu começo com uma camada, 2, 3, 4 e 5, né? O que acontece quando eu faço essa variação, né, para diferentes dimensionalidades aqui, né? Então, assim, ó, colocando aqui numa comparação para esse caso de uma dimensão igual a 10, vou traçar aqui uma reta, que seria uma reta com o número de parâmetros aqui fixado. Então, se eu fixar mais ou menos o mesmo número de parâmetros aqui, né, e trabalhar com uma rede que tem uma camada oculta, duas camadas ocultas, 3, 4 e 5, veja quanto que eu consigo aumentar o número de regiões, quase não mexendo no número de parâmetros, quase não alterando o número de parâmetros, simplesmente aumentando ali, né, o número de camadas ocultas para ele, né,
vejo quanto que eu ganho em regiões que eu consigo segmentar. Tá? Então, assim, muito embora esse K igual a 1 já respeite o teorema da aproximação universal, e teoricamente ele teria cobertura, na prática a gente observa que aumentar a profundidade é muito mais eficiente e fornece um resultado muito mais robusto. E isso provavelmente tem muito a ver com o número de regiões que esse cara é capaz de criar, né? Apesar de ele ter redundância, poder gerar overfitting, uma série de outros problemas que a gente vai ver na sequência. Mas esse aqui é um argumento assim para dizer o seguinte, ó, fazer deep é mais jogo, tem mais vantagens, é o caminho que a maior parte das pessoas tem traçado, e é por aqui que a gente vai, tá? E é um resultado mais empírico do que teórico, tá? Então, é mais nessa linha aí, tá? Tá. As redes neurais do tipo DEEP, elas podem criar, então, mais regiões pela quantidade de parâmetros, beleza, isso a gente acho que já está convencido, né? Mas algumas dependências e simetrias que surgem podem gerar overfitting, e aí a gente tem que tentar outras alternativas para tentar deixar ela um pouco mais estável. Tá? Um outro detalhe que eu acho que é legal explicar é que, dependendo do tipo de problema que a gente está tratando, ainda assim, a comparação, né? Por exemplo, se eu estou tentando criar ali um problema de regressão, né? E ele tem um formato super complexo ali para acompanhar os dados, né? Eu consigo resolver ele com uma rede shallow e consigo resolver ele com uma rede deep, né? Eu falei para vocês que a rede deep, eu preciso, com a mesma quantidade de parâmetros, teoricamente ela já forneceria a solução, mas o que a gente observa na prática é que a gente tem que aumentar muito, exponencialmente, a rede shallow aqui, para às vezes ela ter o mesmo desempenho da rede deep. Tá? E isso aqui ainda é uma coisa inexplicada na literatura, é um ponto em aberto na literatura de Deep Learning. O pessoal chama esse problema, ou essa área de a eficiência da profundidade, né? Mas essa explicação disso ainda é algo desconhecido. Né? Isso aqui tem sido alvo de alguns estudos teóricos na área de Deep Learning. Tá? Outra coisa, a gente observou, né, ao longo do passar dos anos, né, que dados, por exemplo, como imagens, o uso de redes neurais profundas tem demonstrado assim um desempenho absurdamente maior do que redes neurais não profundas, independente da característica da operação que é feita, né? Isso inclusive fez surgir as tais das redes convolucionais, e tem se observado que diferentes camadas da rede neural fornecem diferentes operações. Então, quando você treina ela lá, às vezes tem uma camada que se especializa num determinado tipo de operação, a outra camada é capaz de pegar aquela informação e gerar uma outra análise, e assim por diante. Então, a profundidade também promove um certo refinamento ali da especialidade de cada camada. Tá? Isso em redes neurais convolucionais, vocês vão ver que é uma coisa bem apelativa, inclusive. Né? Outra coisa, a generalização de modelos deep, ele é muito maior do que modelos que não são deep. Então, eles em geral funcionam muito melhor em dados não vistos do que modelos que são shallow. Tá? Aqui tem um exemplo, né, de generalização aqui quando a gente parte para modelos deep, né? Então, por exemplo, um dataset treinado nesse MNIST aqui, né, que é um modelo treinado nesse MNIST, que é um dataset bem conhecido, a gente vê que quando aumenta o número de hidden layers aqui, ele converge, né, no treinamento mais rápido, ele tem uma melhor capacidade de generalização, enfim, do ponto de vista prático aqui, a coisa é bem, bem melhor. Tá? Então, assim,
para concluir, não existe um fundamento teórico forte que sustenta modelos deep, mas existe um empirismo por trás que mostra que esses caras aqui são, de fato, promissores, e é por aí que a gente vai. Tá? Só que para a gente começar a entender como que a gente dá os próximos passos, tem algumas etapas que a gente tem que fazer, né? A gente tem que definir melhor a loss function que a gente vai usar. Então, esse aqui é o vídeo da próxima aula. E como que a gente resolve a loss function para encontrar os parâmetros. Então, esses dois vídeos aqui é o conteúdo da próxima aula. Tá? Depois a gente vai ver como que faz para o caso de uma rede neural, que é implementar o tal do backpropagation. Mas isso daí fica para outra semana. Tá? Então, como eu falei para vocês, esses dois tópicos aqui que são da próxima semana ficam de forma assíncrona, né? Eu não vou estar disponível para dar aula, mas os vídeos já estão gravados e disponíveis para vocês aqui no material da aula, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui no site. Então, esses dois aqui, que são os dois próximos vídeos, já estão disponíveis aqui. E, de novo, precisando, podem me acionar pelo grupo lá, se tiverem dúvidas, quiserem discutir alguma coisa, estou totalmente à disposição. Tá? Pessoal, sobre essas redes deep aqui, ficou alguma dúvida? Essa notação matemática aqui tá beleza? Tá. Vou parar a gravação do vídeo, mas, né, fico à disposição aí para, caso quiserem